Vamos bater um papo aqui sobre salvação. Eu gostaria de falar sobre as marcas dos salvos. Uma pessoa salva, elas evidenciam algumas marcas. Por exemplo, ao ler 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 também, Paulo fala lá sobre 3 evidências de uma pessoa eleita e regenerada. Uma pessoa eleita e regenerada por Deus tem fé operosa, amor abnegado e firmeza na esperança. Percebam? São evidências de uma pessoa eleita e regenerada. Pois bem, para ser salvo é necessário nascer de novo. É nascer do segundo Adão. Uma pessoa, para ter vida com Deus, entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus, entrar no céu, ter vida eterna com Deus, é necessário nascer de Deus. Mas eu quero falar aqui com você nesta primeira marca de uma pessoa salva. Como saber se eu sou salvo? Se uma pessoa, até mesmo se uma pessoa é salva ou não. Veja bem, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte. Atente para esse texto que interessante. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Aquele que é nascido de Deus tem aversão ao pecado. Não é que ele nunca peque. Continuamos a pecar. Segundo Paulo, numa teologia de Romanos, nós fomos salvos. Justificação. Nós estamos sendo salvos. Santificação. Nós seremos salvos. Glorificação. Didaticamente, a gente pode falar em 3 tempos da salvação. Mas uma pessoa salva ainda peca. Mas quando esta pessoa peca, a primeira marca dela é de que ela tem tristeza pelo pecado. Esta pessoa não fica contente por pecar. Esta pessoa nem dorme direito quando peca. Ela tem um profundo senso de temor a Deus. Ela não quer pecar. Você sabe que, segundo as Escrituras, nós fomos libertos do poder do pecado, mas não da presença do pecado. O pecado ainda está presente em nossa vida, mas ele não tem mais domínio sobre nós. Mas isso não quer dizer que nós nunca pecamos, porque nessa própria epístola de João, no 1º capítulo, ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Perceba que o que o apóstolo está dizendo aqui é que uma pessoa salva, ela tem ódio ao pecado, mas não que ela nunca peque, ela vai pecar, perceba? Mas ela não tem prazer em pecar. O pecado na vida dela é um acidente e não uma habitualidade. Ao passo que no versículo 8, perceba aqui no versículo 8, o contexto desse versículo 9, que diz as Escrituras aqui: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquelas pessoas que têm prazer em pecar, aquelas pessoas que vivem na prática do pecado, aquelas pessoas que não sentem tristeza pelo pecado, procede do diabo. Mas aquele que é nascido de Deus, não. Aquele que é nascido de Deus, ele chora de arrependimento, com temor ao Senhor. Aquele que é nascido de Deus tem claramente ódio, aversão a este mal que ainda
tenazmente nos assedia. Você percebe que dá para saber se você é salva ou não, ou salvo ou não, porque você que é nascido de Deus, você não tem nenhuma satisfação em pecar. Não, você não tem satisfação em pecar, ainda que peque, mas você não tem satisfação em pecar, você não tem prazer em pecar, você tem nojo do pecado, você luta contra o pecado. Essa é uma marca que evidencia uma pessoa salva aqui em João. Você é salvo? Você nasceu de novo? Está aí a primeira marca de uma pessoa que é salva em Cristo Jesus. A pessoa salva em Cristo Jesus tem prazer em agradar ao seu Salvador, tem prazer em glorificá-lo, tem prazer em desfrutá-lo e não satisfazer a concupiscência da sua carne, embora em algum momento isso possa acontecer. Todavia, quando isso acontece, esta pessoa prostra-se diante de Deus. Esta pessoa prostra-se arrependida diante de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas uma pessoa que não nasceu de Deus ainda, uma pessoa que não tem a divina semente dentro dela, a semente do Espírito, a semente da palavra, trabalhando no seu interior, na sua mente, nas suas emoções, nas suas volições, essas pessoas sempre terão prazer em pecar e sempre se gabarão em pecar. As pessoas que ainda não passaram pelo novo nascimento, elas contam as suas proezas dentro do pecado e sorriem e tiram vantagens disso. Ao passo, meus queridos, que a pessoa que nasceu de Deus, ela tem ódio ao pecado, ela busca agradar a Deus, ela sabe que ela sozinha não consegue vencer essa presença do pecado na vida dela, e ela precisa cada dia, ela depende cada dia do seu Salvador. Isso é uma marca de uma pessoa salva. No próximo vídeo nós vamos ver outra marca de uma pessoa salva, mas essa primeira marca aqui é importante para você saber se tem a divina semente dentro de você ou não. Quem tem a divina semente dentro do seu coração, ela tem ódio ao pecado. Deus abençoe você, tá bom? Até lá, se Deus assim nos permitir.